A gente vai ver em 3 videoaulas hoje tecido epitelial glandular com foco em glândulas exócrinas. Vocês já viram um pouquinho de glândula exócrina quando a gente falou na aula de pele da glândula sebácea e da glândula sudorípara. Então, esse início de características gerais das glândulas exócrinas, ele não vai ser muito novo para vocês. Vários termos vocês já escutaram. Bom, primeira coisa, a função de um tecido epitelial glandular é formar secreção. Então, essa é a principal função, vai formar um tipo de secreção. A origem, ele é originário a partir da proliferação de células de um epitélio de revestimento, as quais invadem o tecido conjuntivo subjacente e vão desenvolver uma porção secretora. A gente já vai ver isso numa figura. Nós temos dois tipos de epitélios glandulares, epitélio glandular endócrino e exócrino. A grande diferença aqui é que no epitélio glandular exócrino, nós vamos ter a presença de ductos que fazem a comunicação com o epitélio de revestimento que ele deu origem. E no epitélio glandular endócrino, as células que proliferaram e que dariam origem ao ducto são células que vão degenerar. Então, não vai ter ducto e vai ficar só a porção secretora, a qual elimina o produto de secreção para os vasos sanguíneos. Os produtos de secreção, eles podem ser de origem proteica, origem lipídica, ou então a partir de açúcares, que são os mucopolissacarídeos. Aqui a gente tem a origem, então, dos epitélios glandulares. Então, a gente vai ter o quê? O epitélio de revestimento, suas células vão proliferar, vão invadir o tecido conjuntivo. Quando elas mantêm contato com o epitélio de revestimento, elas vão dar origem a glândulas exócrinas, as quais fazem esse contato através de ductos de secreção. Quando invade o tecido conjuntivo, mas as células que deram origem, fizeram essa invasão e que dariam origem ao ducto, elas degeneram, não mantêm contato com o epitélio de revestimento, vai dar origem às chamadas glândulas endócrinas. Essas glândulas endócrinas, histologicamente, elas são divididas em dois grandes grupos. As que formam cordões celulares, que são as chamadas cordonais. Essas células cordonais, elas têm como característica acumular uma pequena quantidade de produto de secreção no citoplasma, o qual vai sendo eliminado, então, para os vasos sanguíneos que são intercalados com os cordões celulares. E o outro tipo são as que formam folículos, que são estruturas arredondadinhas, formadas por um epitélio simples cúbico que acumula no centro desse folículo o produto de secreção. Essas células, a estrutura folicular, no seu lúmen, vai ter o acúmulo de uma grande quantidade de produto de secreção no citoplasma. A gente já vai ver imagens histológicas que ilustram os dois tipos. E nessa figura, a gente tem, então, desse lado de cá, do lado esquerdo, a origem para formar uma glândula endócrina. Então, vejam, o epitélio de revestimento está proliferando, invadindo o tecido conjuntivo, porém, essas células aqui, elas não estão mais presentes aqui em D, ó, sinal de que elas degeneraram. Então, ele deixa de ter contato com o epitélio de revestimento, dando origem a uma porção secretora, rodeada por vasos sanguíneos, para onde esse produto de secreção, que são hormônios, no caso das glândulas endócrinas, vão ser eliminados. No caso das glândulas exócrinas, lado direito da figura, a gente tem a proliferação e a invasão aqui do tecido conjuntivo, porém, a origem de um ducto, que mantém contato com o epitélio de revestimento que deu origem a essa porção secretora. Como eu tenho um ducto através do qual o produto de secreção vai ser eliminado ou para o meio externo ou para a luz de um órgão oco, a gente tem uma glândula exócrina. E aqui nós temos uma classificação.
As glândulas exócrinas, elas são classificadas em relação aos seus ductos e em relação às suas porções secretoras. Isso porque elas podem possuir apenas um ducto, aí elas são classificadas como simples em relação aos ductos. E se elas têm mais de um ducto, elas são classificadas em relação a ramificadas. A porção secretora, ela tem dois formatos. Formato de um ácino ou então um alvéolo, também pode ser chamado, como a gente já vai ver na figura aqui do ladinho. Ou então ela forma um tubo, uma porção tubulosa. Aí a gente chega nessas diferentes combinações aqui. Então vejam, em azul escuro está sendo marcada as células do ducto, em azul claro as células da porção secretora. E nessa corzinha meio bege aqui, está sendo marcado o epitélio de revestimento. Então aqui eu tenho uma glândula tubulosa simples, porque ela tem um túbulo na porção secretora e um ducto que comunica com o epitélio de revestimento. Ela pode ser uma tubulosa simples, porque ela tem um ducto, porém ramificada em relação à sua porção secretora. Ela tem dois túbulos. Ela pode ser tubulosa composta. Na tubulosa composta, vejam que as células do ducto, elas invadem aqui, ó, os dois túbulos. Então, a gente tem o quê? Dois ductos que convergem para um ducto, que vai se comunicar com o epitélio de revestimento a partir das duas porções secretoras. Essa daqui é o tipo da glândula sudorípara que vocês já estudaram na pele. É a tubulosa simples enovelada. Simples porque ela tem um ducto e enovelada porque a porção secretora forma um novelo. Esse túbulo ele se enovela. Aí nós vamos ter aquelas que as porções secretoras elas são em formato de ácinos, que lembram gomos, tá? Então ela tem um ducto, ela é simples, acinosa, ela pode ser composta, alveolar ou acinosa composta, quando a gente tem o quê? Ó, vários ductos, os quais desembocam em várias porções secretoras. E ela pode ser ainda um tipo de glândula que é chamada de túbulo alveolar ou túbulo acinosa composta. Composta por quê? Porque ela tem vários ductos. Só que eu posso ter ducto que desemboca numa porção acinosa e ducto que desemboca numa porção tubular. Acinosa, acinosa, tubular. Acinosa, acinosa, tubular e tubular. Então, ela é túbulo acinosa ou túbulo alveolar e composta. Aqui é uma figura de um outro livro que traz também os diferentes tubos, ó. Simples tubular, simples acinar, simples túbulo acinar. Porção secretora, uma parte tubulosa, uma porção acinar. Tubular composta, vários túbulos. Acinar composta, vários ácinos em vários ductos. E a túbulo acinar, tem na porção secretora um pedacinho que é tubular, um pedacinho que é acinar e vários ductos. E aqui a gente tem os diferentes tipos de ductos. As glândulas exócrinas, em geral, elas são formadas, as grandes glândulas exócrinas, como as glândulas salivares maiores, por exemplo, que a gente vai ver na sequência, elas são envoltas por cápsulas de tecido conjuntivo que dividem essa glândula em lóbulos, que são essas porções. Então, aqui é um lóbulo, outro lóbulo, outro lóbulo, outro lóbulo. E o que vai acontecer com os ductos? Os ductos vão ter um calibre cada vez maior quanto mais distantes eles estiverem das porções secretoras, e um calibre cada vez menor quanto mais próximos eles estiverem à porção secretora. E daí nós temos ductos como esses aqui, ó, que se localizam dentro dos lóbulos. Eles são intralobulares. Os ductos dentro dos lóbulos, próximos às porções secretoras, ou seja, intralobulares, eles são os ductos chamados de intercalares, que são os de menor calibre, que estão em contato direto com a porção secretora. Esses, por sua vez, vão desembocar
em ductos que são chamados de ductos estriados, são assim chamados devido às suas células apresentarem na base estrias que são visíveis na microscopia óptica, e essas estrias se formam devido à presença de lojas mitocondriais com invaginações de base intercaladas com mitocôndrias, devido à grande quantidade de transporte ativo que se faz para formar a porção glandular, os quais vão desembocar ainda em ductos intralobulares, porém de um calibre um pouquinho maior, e aqui 5, 6 e 7 são os ductos que vão estar nos septos de tecido conjuntivo. Esses ductos vão tendo um calibre cada vez maior e, consequentemente, o seu epitélio de revestimento ele vai começar a apresentar um maior número de camadas de células. Então, ele pode lembrar inicialmente um epitélio de revestimento pseudoestratificado colunar e pode depois, nos ductos de grande calibre, quase desembocando, no caso das glândulas salivares maiores, na cavidade oral, são ductos que têm um epitélio de revestimento estratificado colunar, com células bastante altas. E aqui a gente tem os diferentes tipos de secreção. Então, vejam só. A gente pode ter um conteúdo proteico. Quando esse conteúdo é um conteúdo proteico, a gente diz que essa glândula é classificada como uma glândula serosa. Então, ela vai ter esse tipo de estrutura histológica aqui, ó, que são os chamados ácinos. Os ácinos são estruturas em formatos de cachos, que tem essas células aqui que acumulam, como vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é o citoplasma mais apical das células. Elas acumulam grânulos contendo conteúdo proteico, os quais vão ser direcionados aos ductos. Elas podem ter um conteúdo que é chamado de um conteúdo mucoso. Nesse caso, em geral, as glândulas histologicamente, elas são tubulares. Vejam só, estou passando o laser em cima da luz do túbulo. Ele é um túbulo tortuoso, com células extremamente claras, porque isso daqui é uma coloração em HE, e o mucopolissacarídeo, ele não tem afinidade nem pela hematoxilina, nem pela eosina, só se a gente estivesse fazendo uma coloração em PAS, nós teríamos essas células aí sim intensamente coradas. E com os núcleos, que são esses pontinhos que a gente vê aqui, ó, na extremidade bem basal das células. E por último, no caso da glândula sebácea, é um conteúdo lipídico, é um conteúdo gorduroso, como a gente já viu lá na pele. Então, a glândula sebácea, conteúdo lipídico, forma de eliminação a gente também já estudou, que é uma forma de eliminação holócrina, onde as células morrem e todo o conteúdo intracitoplasmático ele é eliminado juntamente com as células. Lembrando que ao redor aqui, essas células mais de base, são aquelas células que têm capacidade proliferativa para ir repondo, então, as células que vão sendo eliminadas. Ok? A gente continua na próxima videoaula.